Já está gravando, então vamos lá. Vamos recapitular de onde a gente parou no fórum passado. Nós estava trabalhando aqui nesse segundo parágrafo, que é a parte de empréstimo, né? Então vamos ler aqui o parágrafo de novo, e aí a gente vai dando um prosseguimento na atividade. Então, a taxa de juros mensal padrão no Banco A é 10% ao mês. Entretanto, para os clientes com salário acima de R$ 10.000, a taxa é 3%, e para clientes com salário abaixo de 2.000, a taxa é 15%. Para empresas de grande porte, a taxa é 2%. Médio porte, a taxa é 4%. E pequeno porte, a taxa é 8%. A partir do segundo empréstimo de um cliente, o valor dos juros é dobrado. O valor máximo de um empréstimo corresponde ao dobro do limite da conta, sendo que somente são creditados empréstimos em conta corrente. O banco somente concede mais de 2 empréstimos para empresas de grande porte. Para os demais clientes, são concedidos no máximo 2 empréstimos. São concedidas até 12 parcelas para pagamento da dívida. Entretanto, para empresas e clientes com salário acima de 10.000, é concedido até 24 parcelas. O valor mínimo para a parcela é R$ 100. Então, como a gente viu, tem várias regras de negócio, tem várias questões a ser tratadas aí nesse parágrafo, nessa questão do empréstimo, tá? O que nós já fizemos até agora? Nós implementamos aqui no menu, lá na classe main, e nós já fizemos a implementação aqui do empréstimo, né? Então, a gente verificou, né? Tem um menuzinho que leva aqui. Antes da pessoa fazer a solicitação de empréstimo, ela tem que estar autenticada, não é isso? Tem aqui a opção autenticar conta, né? E aí é feito o procedimento para verificar, né? Se é uma conta corrente, porque a gente tem uma regra lá que nós lemos agora, que somente é feito empréstimo para conta corrente, conta poupança não faz empréstimo, segundo as regras desse banco hipotético que nós estamos considerando. Então, aí nós fizemos a verificação de instance off, aqui a gente fez uma conversão, dado que a conta que nós tínhamos até então é um objeto da classe conta, aqui a gente está fazendo uma conversão de uma referência de conta para conta corrente, que herda da classe conta. E aí nós implementamos lá na classe conta corrente o método solicitar empréstimo, que recebe o valor do empréstimo e o número de parcelas. Por enquanto, a única coisa que nós fizemos foi o caso de sucesso, né? Qual que é o caso de sucesso? A pessoa solicitou empréstimo, o valor solicitado é incrementado no saldo dela, tá? Essa variável, esse atributo, número de parcelas, pagamento, está, vamos falar assim, sendo ignorado por enquanto, nós ainda não avançamos. Vamos executar aqui o nosso código, só para a gente ver isso aqui funcionando, né? E aí dar continuidade no projeto. Vamos lá, o número da conta, a conta 1, 6838, não é esse, Danilo? E aí, autenticou. Isley, que é da conta 1, a conta foi autenticada com sucesso. Aqui a gente tem uma operação de saldo, opção 4, imprime o saldo da pessoa na tela aí. Então, o saldo dessa conta é 56 mil reais aí, né? Vamos fazer aí pegar um empréstimo de R$ 1.000. R$ 1.000 em 10 parcelas. Bom, mostra a mensagem empréstimo realizado com sucesso. Vamos ver agora o saldo se foi atualizado. Tá aí, o saldo agora é R$ 57.000. Então, o caso de sucesso está funcionando. Agora o que a gente vai fazer?
é o que eu falei com vocês. A gente pensar o desenvolvimento do software é uma boa prática em pequenas etapas. Ao invés de tentar fazer tudo de uma vez, a gente vai fazendo uma parte, testa, né? Nós vamos fazendo aqui um teste manual, a gente não está fazendo teste unitário, mas já vai valendo para a gente ir vencendo etapa por etapa, tá? Então vamos pegar aqui, parte por cada linha aqui e vamos implementando ele, tá? Ó, a taxa de juros mensal padrão no Banco A é 10% ao mês, certo? Então, a taxa de juros padrão é 10%. Bom, o que a gente faz com essa informação, pessoal? Alguém sabe falar? Tem alguma ideia? O que a gente faz com isso aí agora? Como é que a gente resolve isso? Você pode repetir, por favor? Aquilo que eu falei, a gente está fazendo a estratégia de passos de bebê, né? A gente já implementou o fluxo mais básico que tinha, que é o quê? Incrementar o saldo da conta. Nós já fizemos isso. E agora a gente está passando para as próximas regras desse método de empréstimo, tá? De solicitar empréstimo. Olha só essa frase, como é que a gente vai implementar isso? A taxa de juros mensal padrão no Banco A é 10% ao mês. Como que a gente vai implementar isso aqui no nosso sistema? Alguém tem alguma sugestão? Eu acho que aí, Helder, deveria primeiro ver o valor de cada parcela. Ver o valor de cada parcela? Sim, para depois aplicar os 10%. Tá. Então você está sugerindo, vamos ver o valor de cada parcela e depois aplicar os 10%. Beleza, seria uma estratégia. Bom, vamos fazer o seguinte aqui, só para a gente... Assim, não está errado não, viu, Denilson? Assim, eu acho que é muito flexível isso, assim. Na hora de desenvolver, você vai pegar esse parágrafo aqui e você vai fazendo na sequência que você acha mais adequado. Você entendeu que é mais adequado primeiro fazer a questão da parcela. Mas só para a gente ser mais didático, a gente também não ficar perdido aqui, vamos tentar seguir aqui a sequência do parágrafo. Então, vamos tentar resolver isso aqui primeiro, que eu acho que dá, né? Vamos fazer o seguinte, a taxa de juros mensal padrão no Banco A é 10%. Então, assim, eu não estou preocupado com parcelas ainda, eu estou preocupado em agora mostrar que a taxa de juros é 10%. Aí depois eu vou fazendo os tratamentos lá, né? Calculando juros, etc. Olha só, eu esqueci de abrir aqui, deixa eu abrir aqui o Drive, não, Draw.io. Só para mostrar aqui para vocês. Nós temos aí a classe conta corrente. Nós estamos implementando esse método aqui, solicitar empréstimo, né? E aí, quando nós já fizemos, né, uma análise de classes, foi a primeira coisa que nós fizemos, tá? Nós identificamos aqui que teríamos a classe empréstimo, né? Nós chegamos até a implementar essa classe empréstimo. E aí, essa classe empréstimo aqui, ela herda da classe operação financeira, né? Que tem aí uma data, tem um código, tá? Tem um valor do empréstimo, correto? Tem o número de parcelas, tem os juros e tem o valor da parcela. Beleza? Então, eu estou vendo que é o seguinte, para a gente resolver isso aqui, que a taxa de juros padrão é 10%, tá? O que eu tenho que fazer? Eu já tenho que passar a considerar essa classe empréstimo. Beleza? Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou
Após incrementar o valor do empréstimo aqui, eu vou instanciar um objeto de empréstimo. Empréstimo recebe 1.000 empréstimo, tá? Bom, olha só. A classe empréstimo, esse construtor aqui, não tem nada implementado nessa classe, tem apenas os atributos aqui declarados, estão vendo? Valor, número, juros, valor parcela, tá bom? Tem lá também a classe operação financeira, que ela herda dela, tem um código, tem uma data, né? Basicamente isso, tá? Bom, vamos lá, agora eu vou voltar a fazer a pergunta de novo. Então, a gente instanciou o objeto de empréstimo, tá certo? Instanciou o objeto de empréstimo. Olha só como é que está enunciado aqui. A taxa de juros mensal padrão no banco é 10% ao mês. Tá vendo? Alguém de vocês aí tem alguma sugestão de onde é que a gente pode colocar esse código aqui, que a taxa de juros padrão, já que a taxa de juros padrão é 10%, onde é que a gente poderia colocar esse código aqui? Na variável? Bom, na variável, você fala aqui no atributo. No atributo Isso, atributo. de juros. Tá, então, por exemplo, você já pensou em colocar aqui, né? 10% a gente vai representar por isso aqui, né? 0,1. Correto? Seria o mesmo que 10 por 100. É. Beleza? Então, a gente vai representar assim. Isso aqui é o 10%. Então, o juros é 0,1. Correto? Não está errado, Denilson. Isso aí está correto. Bom, a gente, assim, a gente sabe aí, não sei se a gente trabalhou isso aqui, mas provavelmente vocês leram no material que eu passei para vocês ler que no Java os tipos numéricos começam com valor zero. Então, por exemplo, o valor inicial do atributo valor é zero, o número parcela é zero, o valor parcela é zero. Aqui a gente está falando que o valor inicial é 0,1. Entretanto, melhor do que deixar aí, é uma questão de prática de programação, né? É melhor a gente usar, a gente poderia definir esse valor padrão no construtor, tá? Porque a gente espera que os valores sejam iniciados mesmo no construtor. Então, a gente criaria um construtor aqui para essa classe, public, empréstimo, tá? Passando isso aqui. Aí eu colocaria this. Faltou falar, mas era isso mesmo que eu tava pensando, pô. Você pensou em colocar no construtor, né? Foi. Isso. Juros recebe 0,1. Beleza? Perfeito. Aqui já funciona. Tem uma coisa, pessoal. Uma boa prática é a gente evitar o uso de constantes, assim, solto, dentro da implementação que a gente faz. Então, ó, a ideia, por exemplo, esse valor 0,1, ele não está significando muita coisa para mim, né? Assim, a gente vai ler, vai entender, ó, quando eu crio um empréstimo, o valor de juros é iniciado com 0,1. Não é verdade? Entretanto, veja a seguinte situação aí. Eu tô, tipo, é um número solto que não significa muita coisa. A gente poderia criar uma constante para esse valor,
para ficar mais significativo o que eu estou fazendo. Fica mais fácil a gente ler o código, sabe? Então, eu vou usar um recurso aqui, quer ver? Um recurso de refatoração, de refactor, que chama... Deixa eu ver se vai aparecer aqui, extração de constante. Aqui, ó. Eu vou fazer uma extração aqui, na verdade vai ser uma introdução de constante. Então, estou usando aqui o recurso NetBeans, que já faz essa refatoração para mim. Eu vou criar uma constante aqui com o nome de taxa juros padrão. Tá? Eu só vou colocar no lugar melhor, que ele jogou lá para baixo do código, fica ruim. Eu vou colocar as constantes aqui no início. Olha só, na hora que eu crio o empréstimo, ele está criando um empréstimo com a taxa de juros padrão. Tá vendo aqui? Qual que é essa taxa de juros? É uma constante, 0,1. Tá? Assim, alguém fala assim, mas a taxa de juros pode variar. Não, no nosso banco aqui era uma taxa fixa. Né? Ela não está explícita, não está falando que ela varia. Então, no nosso banco aqui que a gente está trabalhando, ela não varia. Então, é uma constante. E aí, na hora que eu vejo aqui, ó, no construtor, eu estou iniciando os juros com a taxa de juros padrão. Perfeito. Beleza? Bom, olha só. Então, criei o empréstimo. Ele cria o empréstimo para mim com a taxa de juros padrão. Bom, eu acho que vamos considerar que seja isso por hora, tá? Por enquanto é isso que a gente está só na primeira linha, né? A gente não está querendo fazer tudo de uma vez. Lembrando, a gente está usando a metodologia aqui que é passo de bebê, fazer uma pequena coisa de cada vez. Então, a taxa de juros mensal padrão no banco é 10% ao mês. Então, o que eu vou fazer aqui? Esse método solicitar empréstimo, ele está fazendo o que então até agora? Ele está criando aqui o valor, né? E está criando esse objeto de empréstimo em que a taxa de juros está definida em 0,1, que é a taxa de juros padrão. Okay? O que nós vamos fazer aqui agora? E esse método está retornando vazio, né? Ele está void. O que a gente vai fazer? A gente vai passar e retornar agora o objeto de empréstimo. Return empréstimo. Tá? E colocar aqui ele vai retornar empréstimo. Bom, aí lá na classe main, o que a gente pode fazer para a gente poder ir testando aqui? Aí aqui, ó, após solicitar o empréstimo, a gente vai então colocar aqui um objeto de empréstimo. Ó. Empréstimo. Vou ter que importar. Empréstimo, recebe, conta corrente, papapá, solicitar empréstimo, tá? Aí ele imprimiu aí, né? Empréstimo realizado com sucesso. Eu vou colocar outra mensagem aqui, ó. System.out.printf, que eu vou colocar assim. Taxa de juros. A taxa de juros do empréstimo, tá? Printf.
Eu vou colocar aí a taxa de juros, porcentagem, porcentagem float, né? E então eu vou colocar, vou exibir essa taxa de juros em porcentagem, tá? Deixa eu ver se aqui tem alguma coisa. Ah, tá. É 10% ao mês. Então eu vou colocar assim: taxa de juros é porcentagem F barra porcentagem ao mês. Ponto. E aqui eu vou imprimir então o empréstimo, ponto. Aí eu tenho que fazer o que agora, pessoal? Eu tenho que criar um método get lá, ó. Get juros, né? Só que esse método não existe lá ainda. Eu vou criar aqui. Get juros é um objeto do tipo double. Ele vai retornar então aqui para mim, return this.juros. Perfeito. Esse porcentagem aqui tá. Será que isso aqui funciona? Porcentagem no printf? Tá. Bom, vamos executar esse aqui, ver se ele está fazendo o empréstimo direitinho. Deu um erro. Tá, porque esse meu. Eu ainda não olhei o problema. Alguém olhou esse problema que o NetBeans dá? Não. Eu tenho que olhar isso depois, não tive tempo. 6838. Autenticou a conta. Eu vou fazer o seguinte: eu vou solicitar um empréstimo para esse cara. O valor do empréstimo R$ 1.000. Número de parcelas, 10. Tá. Aquele porcentagem, ele tá me arrebentando. Colocar essa porcentagem aqui, ó. Não pode colocar essa porcentagem aqui. Vou ter que fazer o seguinte. O escape eu achei que fosse o barra. Mas será ser assim? Será ser porcentagem barra invertido? Não. Bom, enfim. Oi. Eu acho que é 2 porcentagens. São duas porcentagens, perfeito. Ótimo. Vamos ver se agora vai. Número da conta. 6838. Eu fiz um empréstimo de R$ 10, parcelar em 10 vezes, R$ 1 por mês. Bom, empréstimo realizado com sucesso. Taxa de juros. Aí mostrou 0,10. Tá. O que a gente tem que fazer aqui para corrigir? Porque ficou com um erro aqui na hora de imprimir. Eu tenho que multiplicar isso aqui por... né? Já que eu estou imprimindo a taxa de juros, eu teria que multiplicar isso aqui por 100, né? Para imprimir em porcentagem. Bom, aí eu vou, então, executar de novo, só para a gente poder testar se vai imprimir aqui direitinho, tá? Vamos lá. Conta 1, 6838. Vou fazer um empréstimo no valor de R$ 1.000, pagando 10 parcelas. Fez o empréstimo e a taxa de juros é 10. Esse aqui poderia ser formatado, né, direitinho,
Depois a gente pode ver isso, vamos perder tempo com isso agora não, mas imprimiu certo. Agora, eu só quero mostrar uma coisa para vocês. Tá funcionando, né? Tá bom aqui. Como é que a gente pode tornar nosso código melhor ainda? Esse método getJuros, ele é interessante, mas o método, a gente pode pensar num outro método aqui para colocar na classe empréstimo. A gente poderia criar um método aqui, por exemplo, public double get juros em porcentagem. Entendeu? Qual é a ideia? Já retornar isso aqui em porcentagem. Ó. Return this.juros vezes 100. Tá? Porque eu já economizo de ficar implementando essa lógica da porcentagem em todos os lugares. Entendeu a ideia? Então, assim, seria uma boa ideia a gente encapsular essa lógica aqui, ó. O código fica mais limpo, tá vendo? Eu não tenho que ficar fazendo a multiplicação no meio de uma mensagem que vai ser impressa. Então, essa mudança aqui vai continuar funcionando do mesmo jeito, só que ficou melhor, tá? Bom, vamos dando sequência. Vocês estão entendendo o raciocínio, pessoal? Fazendo pequenas coisas só para a gente ir vendo passo a passo. E é uma forma boa de programar também, que você não tem que ficar depois voltando para resolver um monte de erro que você faz, e aí você não sabe o que está dando errado, né? Você vai fazendo pequena coisa e testa, pequena coisa e testa. A taxa de juros padrão e incrementar o saldo, nós já sabemos que está funcionando. O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que partir agora, vamos para a próxima frase. Entretanto, para clientes com salário acima de R$ 10.000, a taxa é 3%. E para clientes com salário abaixo de R$ 2.000, a taxa é 15%. Tá? Então, essa taxa de juros, ela varia. Tá? Pergunto para vocês, onde a gente vai colocar essa regra aí? Lá no empréstimo. Lá no empréstimo, perfeito. Bom, vamos pensar aqui. A classe empréstimo, ela não existe sem uma conta corrente, concorda? Ela é concedida para uma conta corrente específica. Entretanto, a gente está vendo aqui que essa regra aqui, né, é para um cliente específico. Assim, o valor dos juros depende da característica do cliente, concorda? Então, eu pergunto para vocês, a gente precisaria receber algum parâmetro aqui para definir os juros do cliente? Como é que vocês pensam que seria? O salário dele, né? Iria receber o salário, né? Salário do cliente, né? Bom, vamos fazer o seguinte, olha só. Denilson então falou, ó, eu preciso saber o salário do cliente para fazer aí o cálculo de qual que vai ser a taxa de juros do cliente mesmo, tá? Desculpa, taxa de juros para esse empréstimo. Então, se o empréstimo depende, né? Se o valor da taxa de juros depende do. Se o valor da taxa de juros depende do salário do cliente, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar então aqui, né? Double salário cliente, tá? E aí, a gente vai fazer essa verificação aqui. Se o salário cliente for, o que está escrito lá mesmo?
Entretanto, para clientes com salário acima de 10 mil reais, a taxa é 3%. Então, se o salário do cliente for maior que 10 mil reais, então aqui, ó, 10 mil, a taxa de juros é 10%. Então, a gente vai colocar aqui, ó, 10 ponto, juros, 10%? Não, é 3%. A taxa de juros é igual a 0,03. Correto? Essa vai ser a taxa de juros. Senão, se o salário do cliente for para clientes com salário abaixo de 2 mil reais, a taxa é 15%. Então, se o salário for menor que 2 mil, a taxa de juros, É de a 15%. taxa de juros vai ser igual a 0,15. Certo? Então, isso aí passaria a funcionar, né? Aí o que eu estou fazendo? Eu estou engessando a coisa. Para eu fazer o empréstimo, eu preciso saber o salário do meu cliente, tá? E aí, o salário do meu cliente, eu vou verificar, né? Se ele é maior que 10 mil, eu jogo que é 0,3. Se ele é menor que 2 mil, eu atualizo para esse valor. Bom, vocês estão observando uma coisa aqui? Esse banco, ele trabalha aí, a gente está vendo até agora, com 3 taxas de juros diferentes. Tem uma taxa de juros padrão, tem uma taxa de juros reduzida e uma taxa de juros elevada. Se eu começo a dar significado a esses números, meu código vai ficando melhor. Eu melhoro a qualidade do meu código, tá? Então, por exemplo, esse 0,03 aqui, eu posso chamar de taxa de juros reduzida, isso aqui eu posso chamar de taxa de juros elevada, né? Então, já vamos fazer essa refatoração aqui para a gente começar a dar mais significado, né? Então, vamos lá. Vamos vir aqui, tem uma atalho aqui, quer ver? Tem que constante vai ser Ctrl Shift C. Ctrl Shift C. Não? Ctrl Z. É Alt. Ctrl Alt C. Não tem Ctrl, não. Alt Shift C. Isso mesmo. Então, Alt Shift C, eu vou colocar aqui. Taxa, juros, reduzida. Né? Uma taxa de juros reduzida. Vai ser isso aqui. E o 0,15 vai ser o Alt Shift C. Taxa, juros, elevada. 0,15. Aí vamos só mudando aqui, ó. E o salário aqui, ó, quando o salário for maior que 1.000. A gente pode definir, então, também um significado para isso, né? A gente está vendo aqui, cliente com salário elevado, a gente pode definir, então, cliente com salário elevado, cliente com salário baixo, né? E aí tem uma regra para o cliente com salário elevado, uma regra para o cliente com salário baixo. Então, vamos, né, dando significado aqui às coisas. Alt Shift C, a gente vai falar assim, salário, cliente elevado, não, salário, cliente alto, tá? E aqui vai ser o Alt Shift C, salário, cliente baixo. Bom, não sei se os nomes ficaram muito bons, mas é algo que pode ser amadurecido com o tempo aí. Então, eu tenho esses dois níveis de salário, né? 10,
Eu acho que, quer ver, salário baixo, acho que é melhor chamar de nível. Salário nível baixo, salário nível alto. Então, vamos definir isso aqui, né? Aí eu posso dar, eu acho que é o F2, não, é o Ctrl R, é o Ctrl R. Eu renomei aí as coisas no NetBeans. Então, vamos chamar ele de salário, nível, ou então fica melhor assim, nível salário baixo. E aqui, nível salário alto. Eu acho que ficou mais compreensível. Tá? Então, assim, essa questão de nome é muito importante na programação, pessoal, para a gente fazer um código mais legível. Então, olha só, eu tenho o meu empréstimo, tá? Tá todas essas regras aí. E, bom, e vai aplicar a taxa de juros de acordo com isso. Vamos fazer um teste aqui. E aí tá pedindo, né? O empréstimo aqui, ó, solicitar empréstimo na conta corrente. Eu tenho que passar agora um parâmetro aí. O parâmetro é o salário do cliente. Então, eu vou pegar assim, ó, this.cliente.get salário. Só que aí eu tenho um problema. O cliente, ele não tem o salário. Quem tem salário é pessoa física. Tá vendo aí? Uhum. Quem tem salário é pessoa física. Agora a gente tem um problema. Como é que a gente resolve isso? Alguém tem alguma sugestão? Tem? Alguma sugestão? Eu não sei não. Bom, vamos lá. O que está engessando a gente? Está engessando aqui que eu estou amarrando as coisas pelo salário do cliente. Tá? O que a gente pode fazer aqui? Ao invés de eu receber o salário do cliente como parâmetro, eu vou receber o cliente como parâmetro. Porque essa regra aqui, ó, ela só é aplicada para a pessoa física, porque olha só o que está no enunciado. Entretanto, para clientes com salário acima de R$ 10.000, a taxa é 3, e clientes abaixo de R$ 2.000, a taxa é 15. Essa regra não é aplicada para empresas, isso aqui é para pessoas físicas, né? Então, na hora de eu conceder o empréstimo, eu não preciso saber só o salário do cliente. Porque eu tenho clientes que não têm salário, que são empresas. E então eu tenho que saber quem é o meu cliente. Eu tenho que saber se o meu cliente é uma pessoa física ou se ele é uma pessoa jurídica. Se ele for uma pessoa física, eu aplico essas regras. Se não, eu não aplico essas regras. Então, aqui a gente tem que mudar isso aqui. Ao invés de receber o salário do cliente como parâmetro, já receber o cliente como parâmetro, tá? E aí, eu vou fazer a seguinte verificação aqui. Primeira coisa, essa regra só aplicar se for uma pessoa física. Quero que vocês me respondam. Como é que eu faço para saber se esse cliente é uma pessoa física? Qual comando no Java a gente consegue identificar de qual tipo é um objeto? Instância off? Isso mesmo. Vai ter que verificar o instance of, né? Então, eu vou fazer essa verificação aqui, ó. Se cliente é instance of pessoa física, eu vou aplicar essas regras. Tá? E eu tenho que fazer agora uma conversão igual nós fizemos lá com a conta, né? Conta corrente, conta poupança.
eu vou ter que agora declarar uma referência para pessoa física aqui, ó. Pessoa física. Vou chamar aqui então de cliente, pessoa física, recebe a conversão, né? O cliente, eu estou convertendo a referência cliente, que até então era uma referência para cliente, para ser agora uma referência para pessoa física. E aí essa referência cliente pessoa física vai me direcionar até esse cliente que é uma pessoa física. Então eu vou fazer assim: cliente pessoa física ponto get salário. Verifico o salário dele e verifico o salário dele novamente. Cliente pessoa física ponto get salário. Ok? Bom, com isso aqui passa a funcionar corretamente, assim. Conseguimos resolver esse problema, né? Vamos ver agora se a gente consegue chamar o método. Aqui, ó. Já tinha feito esse ajuste. Estou passando então o cliente. Então, ó, criar um empréstimo. Vou criar um empréstimo. Para eu criar um empréstimo, eu preciso de um cliente, que é um cliente que está solicitando esse empréstimo. Estou passando o cliente. Não me importa se ela é pessoa física, não me importa se ela é pessoa jurídica, ele é um cliente. Lá na classe cliente, eu aplico uma regra especial para os clientes pessoa física. Estão vendo aí? Bom, vamos dar continuidade aqui. Lá no main, tem alguma coisa para ser mudada? Acho que não. Acho que vamos tentar fazer um teste agora aqui para verificar aqui o nível de salário, né? A gente vai ter que olhar lá. Sabe, Denilson, quanto que é o salário desse camarada aí? Sei não. A gente pode abrir aqui a base, ó, quer ver? Tem aqui os dados. Ó. A gente tem um problema, não tem não? Tá, o número da conta que é 1. Entendi. Deixa eu ver aqui. Aquela conta que a gente usa é a conta número 1. É a conta número 1. O cliente é esse aqui, beleza. Vamos lá. Tô achando que próxima aula eu vou começar a trabalhar uns testes unitários com vocês aqui, porque dá mais trabalho. Aqui é o usuário, senha, que é o salário dele. O salário desse camarada aqui é 2018. Então, ó, ele não entra em nenhuma regra ali. Ele não tem um salário alto nem baixo. Ele está ali acima de 2.000 e abaixo de 10.000. Então, a taxa de juros para esse cliente aqui, que a gente está usando como exemplo, tem que ser 10%, tá? Então, vamos lá. Vamos executar aqui. Vamos ver se vai aplicar a regra aqui. Run file. O número da conta é 1, 6838. Tá. Vamos agora pegar o empréstimo para ele. 2, valor do empréstimo R$ 1.000, 10 parcelas. E aí, ó, aplicou a taxa de juros 10%. Perfeito, tá correto. Vamos agora fazer um outro teste. A gente vai ter que achar por exemplo, esse cara aqui de cima, esse Marilini, ele tem R$ 1.000 o salário dele, né?
R$ 1.000. A gente vai ter que descobrir uma conta que ele tenha. Na verdade, Eu acho que seria mais fácil alterar o valor desse Isley aí que a gente usa. Alterar o salário será? dele. É mais fácil. É, pode ser verdade, boa ideia. Vamos ficar alterando aqui então, né? É, ok, boa ideia. Vamos colocar então que o cara ganha R$ 1.000. É mais prático. Beleza, salvei. Vou ter que então recarregar. Depois a gente pode também já definir uns usuários, né? Padrões, para a gente poder ir testando. Mas vamos fazer assim por hoje. Na verdade, o melhor mesmo era a gente trabalhar com testes unitários aqui. Mas enfim, vamos usar essa base que nós temos aí. Então aí a gente tem o Isley. O salário dele agora é reduzido. Vamos ver aqui o empréstimo. Aí, ó. Aí já aplicou a taxa de juros mais alta, 15%. Perfeito. Agora vamos colocar lá que ele ganha R$ 11.000. Vou fazer um teste aqui. Então a gente pode ser até. Vamos colocar que ele ganha R$ 10.000 e um. R$ 10.000 e um real. Vamos executar aqui de novo. Perfeito. Aí aplicou a taxa de juros de 3%. Então, assim, tá funcionando, né? Tá funcionando. Bom, então, essa parte aqui nós fizemos, ó. Entretanto, para clientes com R$ 10.000, a taxa é 3%, para clientes com salário baixo, 15%. Ok, funcionou. Agora vamos para a próxima frase aqui, ó. Para empresas de grande porte, a taxa é 2%, né? Médio porte, a taxa é 4%, pequeno porte, a taxa é 8%. Então, a gente tem agora um outro conjunto de regras aí, ó, tá? Então, vamos fazer essa verificação. Agora é para pessoa jurídica, né? Para empresas. Então, nesse if que a gente verificou, se é uma pessoa física, faz isso. A gente vai fazer agora um else if aqui, ó. Se o cliente é instance of pessoa jurídica, tá? Aí, vamos fazer a conversão. Pessoa jurídica, cliente, pessoa jurídica, recebe, pessoa jurídica, cliente. Só lembra, qualquer dúvida, vocês podem me interrompendo aí, tá? Para ir tirando dúvida. Então, a gente vai fazer a seguinte verificação. Cliente, pessoa jurídica, ponto, get port, tá? Foi igual a pessoa jurídica, ponto. A gente tem essas constantes lá, né? Grande porte. Então, já tinha essas constantes lá na classe pessoa jurídica, só para vocês recapitularem. Lá na classe pessoa jurídica, nós já tínhamos essas constantes criadas para identificar o porte das empresas, tá? Enfim, vamos lá. Grande porte. Ops. Se for isso aqui, os juros vai ser, então, de 2%, que é 0,02. Senão, se o cliente, pessoa jurídica, ponto, get port, for
igual a pessoa jurídica ponto médio porte, os juros é de 4%, né? Else if seu cliente, pessoa jurídica ponto get porte for igual de pessoa jurídica pequeno porte, os juros é de 0,08%. Tá? Então, é isso a regra. A gente pode melhorar agora, né? Extraindo essas constantes aqui. Tá? Bom, vamos extrair então essas constantes. O atalho a gente viu que é Alt Shift C. Qual nome você sugere aí, pessoal, para essa taxa de juros aqui, 0,02? Qual o nome para essa constante vocês colocariam? Empresa, grande porte, né? Eu pensei assim, mas vai ficar muito grande, mas não tem problema não, né? Mas, sabe, é uma boa prática. Aqui, ó. Livrinho que eu já passei para vocês. Código limpo. Vale a pena dar uma lida. Eu não sei se tem naquela biblioteca virtual do Instituto, mas voltando à biblioteca funcionar no campus, voltar aí às atividades presentes, tem esse livro lá. É muito bom ler. E uma dica é a seguinte, cara. Não precisa preocupar nome de constante, variável, classe ficar pequena, não. O nome desses elementos tem que ser autoexplicativo, tem que ser significativo. Às vezes você economiza, lá para frente você perde tempo, porque você vai colocar sigla, você vai reduzir, e aí você vai parar e vai ficar pensando, o que isso aqui realmente significa, hein? Então, é uma prática a gente não preocupar em colocar nome grande mesmo, é bom, é um bom sinal. Assim, é uma boa prática, tá? Ó, eu estou entendendo tudo. Isso aqui, quando eu ler de novo, eu vou entender. É a taxa de juros de empresa de grande porte. Entendeu? E aí a gente pode fazer esse mesmo padrão de nome para as outras aqui. Ctrl Shift Alt C, taxa. E outra coisa, aí você pode pensar assim, pô, mas eu vou ficar perdendo mais tempo digitando. Mas você com a ferramenta, com IDE do nível aqui do próprio NetBeans, você consegue fazer muita otimização de programação, né? Então, assim, você digitou taxa de juros contra espaço, já lista todos. Você não tem que digitar a palavra inteira, entendeu? Então, a gente ganha muito tempo com essas ferramentas. Taxa, juros. Ficou empresa duas vezes, ó. Ah, tá. Por isso que eu vi que ficou grande ali. Tá. Empresa, médio, porte. Deixa eu dar um Ctrl R, né? Tá. Ele... Ficou 2 médio porte. ele deu um erro, ó. Empresa... Ah, tá. Empresa. O meu erro foi esse aqui, ó. Esse aqui, na verdade, não é médio porte, é pequeno porte. Eu coloquei o nome errado para esse aqui, eu repeti o nome. Pequeno porte. Beleza. Aí esse aqui, eu vou renomear para tirar essa duplicação de empresa. Tá. Aí eu vou colocar no lugar melhor. Constante, geralmente a gente costuma colocar aqui antes das variáveis. Agora aqui, pessoal, ó, tem a taxa de juros para a empresa e tem a taxa de juros para a pessoa física, tá vendo aqui? Assim, a pessoa que vai ler esse código aqui, ela vai entender que essa taxa de juros é para a empresa. Agora, a pessoa fica em dúvida, essa taxa de juros elevada, ela é aplicada
ela existe somente para todo mundo ou ela é só para pessoa física? O nome aqui não está significativo, tá? Então, como a nossa regra, isso aqui é uma taxa de juros específica para pessoa física, a gente pode melhorar esse nome, tá? Então, assim, taxa de juros, e aí é sem dó. Taxa de juros, pessoa física, taxa de juros, pessoa física elevada, taxa de juros elevada, acho que fica melhor colocar assim, taxa de juros, pessoa física elevada. Acho que fica melhor assim, taxa de juros elevada, pessoa física. Taxa de juros reduzida, pessoa física. Muito bem. Então, já fizemos essa refatoração, ficou legal. Tá. Bom, enfim. Teríamos que fazer esse teste para pessoa jurídica. Deixa eu ver, então a gente parou aqui. Tá, então a gente vai parar a aula hoje aqui, esse fórum por aqui, porque a próxima aula já entra nessa outra parte aqui, ó. A partir de segundo empréstimo do cliente, o valor de juros é dobrado. Continuam as regras de juros. Por hora a gente vai encerrar aqui. Aí eu vou subir esse código, eu peço vocês para testarem se isso aqui está funcionando direitinho para pessoa jurídica. Então vocês executem lá com os dados de alguma pessoa jurídica que nós temos na nossa base de dados e vejam se está funcionando direitinho, tá bom? Eu vou subir então essa modificação e aí semana que vem a gente dá continuidade nesse trecho. O trabalho de vocês, recomendo que vocês não deixem para a última hora, tá? Recomendo que vocês já vão trabalhando ele aí, eu espero que vocês já estejam fazendo. Eu acho que deixar para a última hora não vai ser legal. Nós temos aí praticamente a semana que vem para fechar. Eu quero na semana que vem fechar com vocês os tópicos principais aí da disciplina, fechar pelo menos esse método de empréstimo, né? E aí trabalhar, acho que está faltando mesmo aqui a gente trabalhar é a parte de exceção. Então a gente vai focar ela aí na semana que vem. A gente vai, né, trabalhar nesse trecho de código aqui, tentar concluir isso aqui nas próximas aulas, aí, nos próximos fóruns. E também na última semana, mesmo que já vai estar uma prova para vocês fazerem, etc., a gente pode continuar fazendo esses fóruns para ir implementando essas regras de negócio. Oi? Você não passou ainda interfaces, não passou? Então, a interface, eu já passei o livro para vocês darem uma lida, né? Na ideia do estudo dirigido por bibliografia, e a interface teve uma aula que eu conversei com vocês sobre interface, explicando o framework Java Collections, tá? Sim. Mas no caso aqui, a gente não precisou implementar nenhuma interface nossa própria, tá? Mas nós já vimos os conceitos de interface e como usar, beleza? Beleza. Então é isso, pessoal. Mais alguma coisa? Ô, Helder, Diga. lá no cronograma tá que a prova tá 14/18. É esse intervalo? Como é que é? Você vai definir? Eu vou passar a prova, vocês vão fazer durante uma semana. Ah, certo. Tá bom? A prova não vai ser um horário marcado para vocês fazerem, eu vou deixar. A prova é um trabalho, entendeu? Sim. Trabalho que você tem uma semana para fazer. Beleza? Beleza. Então, um abraço a vocês. Abraço. Bom final de semana. Valeu pra você também. também. Tamo junto.